Olá pessoal, estamos começando então a nossa 8ª aula falando sobre legislação aduaneira, ok? Finalizamos na nossa última aula o assunto sobre despacho aduaneiro de importação, ok? Nós vamos aqui ainda tratar de um tema bastante simples, que é a questão de importação por conta e ordem ou importação por encomenda, não é? Então, falando aqui de importação por conta e ordem, o importador, por conta e ordem, é a pessoa jurídica que promover em seu nome o despacho aduaneiro de mercadoria adquirido por outra pessoa, em razão de contrato previamente firmado, ok? Então, eu vou fazer a informação em meu nome, vou providenciar todo o despacho, mas a mercadoria, na verdade, pertence a uma outra pessoa que tem um contrato comigo, ok? Previamente firmado para aquela importação, para aquela compra. É uma empresa, não é? De compra, de importação e revenda, tá bem? Importador é o consignatário da mercadoria. A fatura comercial nomeia o adquirente, ou seja, na própria importação, na fatura comercial, ela já vem destinada ao adquirente, né? Aquele que vai ficar com a mercadoria, ok? Os serviços eles são prestados por alguém que faz a importação para para outra pessoa, ok? E a importação por encomenda, uma empresa adquire as mercadorias custeada por ela própria e promove o despacho de importação, não é? Tal mercadoria, em função de contrato pretérito, deve ser vendida ao encomendante. Então, aqui é diferente, a mercadoria não vem já destinada a outro, não é? Não são só serviços de importação. Aqui a mercadoria é destinada à própria empresa, não é? E ela vai revender isso depois com um contrato pretérito, né? Um contrato depois dessa compra a quem já encomendou, não é? Então, aqui a pessoa faz uma encomenda, não é? E não uma compra já. Ela apenas encomenda, alguém importa e depois revende. E no outro caso, na conta e ordem, a mercadoria já vem destinada àquela pessoa, não é? Tendo aí apenas uma empresa de importação como parte do negócio, tá bem? Só para deixar claro, um assunto bastante simples, para a gente poder entrar aí na questão de despacho aduaneiro de exportação, tá bem? Entende-se por despacho aduaneiro de exportação o procedimento fiscal mediante o qual se processa o desembaraço aduaneiro de mercadoria destinada ao exterior, ok? Bastante simples. O despacho aduaneiro de exportação vai seguir as mesmas regras, né? Ou pelo menos os mesmos procedimentos fiscais similares, né? Não os mesmos, mas similares àqueles de importação, para também se fazer o desembaraço, ou seja, toda mercadoria que for exportada, toda, né? Assim como na importação, aqui também, seja exportada em definitivo ou exportada exportação temporária ou qualquer outro regime especial, haverá de se passar pelo desembaraço aduaneiro, tá bem? Sujeita-se ao despacho aduaneiro, então, a mercadoria nacional, não é? Aquela produzida aqui, ou aquela nacionalizada, que eu importei, nacionalizei, e agora estou destinando novamente ao exterior, qualquer uma das duas, a título definitivo ou não é? Aquela que também vai por exportação temporária, ok? E reexportada, não é? Então, aquela mercadoria também que eu importei por admissão temporária e eu vou reexportar, ela também vai passar pelo despacho de exportação, ok? O despacho aduaneiro de exportação. O despacho terá início após o registro da exportação, né? O registro de exportação no Siscomex também, ok? Dispensa de despacho a mala diplomática, aquela mesma mala que nós falamos lá na questão de importação, né? Aquela mala oficial, né? Com os documentos oficiais, brasões, não é?
aquilo que pertence às embaixadas, aos países, né, não as malas dos viajantes, né, ou dos cônsuls, né, ou sei lá de quem pertence aí, os funcionários, né, ou quem representa os países. Somente a mala oficial, aquilo que é considerado troca de documentos oficiais de um país para o outro, né, apenas através das embaixadas, né, enfim, das casas que os representam aqui dentro do nosso país, tá bem? Elas também não sofrerão, assim como na importação, na exportação também não sofrerão esse processo, né, de despacho para exportação. Declaração para o despacho. Terá por base declaração formulada pelo exportador ou por seu mandatário, não é? Assim como temos a declaração de importação, também temos que fazer a declaração de exportação. Poderá conter um ou mais registros de exportação. Então, eu vou fazer um registro de exportação para cada mercadoria e registrá-los todos, né, dentro de uma mesma declaração de exportação, por exemplo, ok? Desde que esses se refiram cumulativamente, ou seja, tenham todas essas características ao mesmo exportador, não é? A pessoa que está exportando é a mesma, então os vários registros poderão fazer parte de uma mesma declaração. As mercadorias negociadas na mesma moeda e na mesma condição de venda, né? Condições de pagamento, enfim. As mesmas unidades, né, da Secretaria da Receita Federal de despacho e de embarque. Então, se for seguir, né, cumulativamente, ou seja, todas essas características, poderá então uma única declaração de exportação conter vários registros de exportação. Cada registro de exportação somente poderá ser utilizado em uma única declaração de exportação, ou seja, se o registro já está em uma declaração, não pode ser feito em outra, ok? Apenas em uma, perfeito? E registrado lá no Siscomex. A declaração de exportação será apresentada à unidade da Receita Federal com jurisdição, não é? Sobre o porto, aeroporto, ponto de fronteira alfandegado, por onde a mercadoria deixará o país. O local de zona secundária, alfandegado ou não, indicado pelo exportador, onde se encontra tal mercadoria também, não é? Então, o local, a Receita Federal, tem uma secretaria que toma conta daquela região, então tem que ser por ali. A unidade, né, de correios, de postagem, da remessa postal, também tem que estar dentro daquela área para se referir àquela unidade da Receita Federal, aquela secretaria que toma conta daquela região, ok? Então, a declaração será direcionada à unidade da Receita Federal dentro daquela jurisdição, responsável por aquele espaço e não para outra, ok? Despacho de exportação, ele tem início na data em que a declaração formulada pelo exportador receber uma numeração específica, assim que for registrado lá no Siscomex. Então, essa data é que vai aparecer lá como a data da declaração formulada pelo exportador, ok? E terá a sua numeração específica para aquela exportação, tá bem? A declaração para despacho ainda poderá ser realizada, né, em recinto alfandegado de zona primária, ok? Então, aquela zona primária onde praticamente todos, né, que em regra geral é onde são os recintos alfandegados, onde podem entrar mercadorias advindas do exterior ou seguir mercadorias para o exterior, ok? Ou o recinto alfandegado em zona secundária também, não é? Com autorização da Receita, portos secos ou empresas que tenham lá uma condição de estabelecer uma zona secundária para se fazer despacho aduaneiro, né? Sendo aqui nesse caso de exportação. Em qualquer outro local não alfandegado de zona secundária, ou seja, o despacho de exportação, ele é um pouco mais simples, mais tranquilo, não é? Ele pode ser feito inclusive no estabelecimento do exportador, ele não precisa ser feito somente num
num recinto alfandegado. É óbvio que se você for fazer esse despacho num recinto não alfandegado, né, o despacho em local não alfandegado de zona secundária, ele ficará condicionado, né, a existir no local uma conexão com o Siscomex. Terá que se fazer também uma solicitação do próprio exportador com antecedência de 48 horas da data pretendida para a realização do despacho, né, à Receita Federal, para que um auditor possa seguir até o local e realizar a conferência, né, e dar a tutela ao despacho, fazer o despacho, né? Assim como no despacho de importação, somente um fiscal da Receita Federal pode realizar esse tipo de tarefa. Na exportação não é diferente, não é? Acontece da mesma maneira. O pedido será deferido pela Receita Federal, ou seja, a Receita, né, terá que deferir, terá que concordar, autorizar e concordar, falar tudo bem, vamos lá fazer o despacho nessa zona secundária não alfandegada, ok? Mas a princípio o normal, a regra é que seja numa zona primária alfandegada ou até mesmo numa zona secundária alfandegada, tá bem? O despacho será instruído, né, com a primeira via da nota fiscal, não é? A emissão da nota de venda, a via original do conhecimento do Manifesto Internacional da Carga, então já tem que ter contratado aí o transporte nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, ok? E qualquer outros documentos aí que estejam relacionados com essa venda, não é? Com esse produto, com essa comercialização. No Mercosul, o manifesto será substituído por MIC-DTA, né, que é o Manifesto Internacional de Carga Rodoviária, declaração de trânsito aduaneiro para quando se tratar de transporte rodoviário, ok? Então, quando tiver o rodoviário, ao invés do manifesto, teremos aí o MIC-DTA. E teremos o TIF-DTA no caso de conhecimento, né? Carta de porte internacional e declaração de trânsito aduaneiro, quando se tratar de transporte ferroviário, ok? Muito bom. Então, o despacho ele será instruído, não é, com essa documentação, perfeito? Haverá uma parametrização também pelo Siscomex, né? Assim como há indicação na importação, na parametrização, nível de conferência, na exportação também, né? Lá na importação falamos de canal verde, amarelo, vermelho e cinza, não é? Aqui temos o canal verde, né? Desembaraço ocorre sem exame físico ou documental, dispensa até a apresentação de documentos. Pode haver, tá? Assim, o normal é que dispensa, né? Que não tem exame físico ou documental. Mas mesmo que cair no canal verde, pelo parâmetro do Siscomex, um fiscal ainda pode querer fazer ali algum tipo de conferência mínima, tá? Um canal laranja será realizado pelo menos ali o exame documento, né, dos documentos, para ver se está tudo em ordem, e o canal vermelho será realizado também, além dos documentos, a verificação física da mercadoria, ok? A exportação ela é sempre um pouco mais facilitada, não é? Então, todos os órgãos do governo, o país, né, a consciência do país toda, tem um tratamento especial com a exportação, até para incentivar a exportação, ok? Tende a ser menos burocrático. A conferência aduaneira, não é? Então tem a conferência também, nesses casos aqui de documentos, né? De classificação fiscal, norma comum do Mercosul, não é? Valoração aduaneira, enfim, todas aquelas conferências e todas as regras estabelecidas para se fazer exportação, né? E até mesmo de impostos, né? Daqueles itens que nós citamos lá, como armas e munição, não é? E outros itens lá que tem alíquota habilitadas, não é? Normalmente a alíquota é zero, não é? Para incentivar a exportação, mas pode haver, como nós vimos lá no caso de peles e couros e outros itens, que existem
alguns itens que pode ter sim uma taxa, né, para se realizar exportação, ok? Aí sim, né, instruindo lá, depois de registrar nos Siscomex, né, depois de fazer, seguir toda a parametrização, ocorre o desembaraço. Registra-se a conclusão da conferência, né, o próprio fiscal vai fazer isso, e autoriza-se o embarque, né, ou a transposição. O embarque, quando for carga que vai seguir, né, no modal marítimo ou aéreo, e transposição quando for ferroviário, quando for dutoviário, quando for terrestre, não é? Enfim, a diferença entre a unidade, né, de embarque e a unidade de despacho, ok? A unidade de embarque, ela pode ser diferente da unidade de despacho, né? Uma vez que nos países podem se calcular de forma diferente, né? Um calcula em quilos, o outro em libras, enfim. Mas o importante é que sejam correspondentes, ok? A averbação ao final do despacho, ou seja, no caso de declaração para despacho de exportação, nós temos esse item aqui de averbação, né? Assim que acabou o despacho, autorizou o embarque, a transposição, ainda existe um último porém aqui, que é a averbação, que é a confirmação do embarque ou transposição, né? Emite-se um comprovante de exportação aqui nesse caso, né? Assim que for realizado o embarque ou a transposição da carga, perfeito? Ok. Existe também a possibilidade, não é, de se fazer aí o despacho fracionado, assim como vimos lá na importação, não é, quando apenas um veículo segue com o manifesto original, né, e o restante por cópia, ok? Aqui no caso do despacho fracionado na exportação, é a mesma coisa, né, exportação por via terrestre, que deva ser embarcada em mais de um único veículo, ou composição, né, ou vários vagões, por exemplo, né, de um trem, poderá ser fracionado para fins de conferência aduaneira e de transposição de fronteira normalmente. O prazo para apresentação do total das mercadorias, né, e conclusão do despacho não poderá exceder 30 dias corridos, ok? Contados do registro da entrega dos documentos no Siscomex, né? Seguindo essa regra, faz-se aí o despacho fracionado normalmente, ok? Até 30 dias para expedir o total da mercadoria. Cancelamento da declaração, se houver algum problema e for necessário o cancelamento, né? Ele poderá ser automático, né? Assim que decorrer 15 dias do registro da declaração de exportação, sem o recebimento do restante dos documentos, então é automático, é cancelada aquela declaração de exportação dentro do próprio Siscomex, ok? O próprio sistema fará esse cancelamento. E de ofício, né, pelo descumprimento das normas, ou seja, de ofício pelos órgãos aí, né, pelos órgãos ligados aí à exportação, né? Se houver algum descumprimento de normas, exigências, esse próprio órgão vai cancelar essa declaração de exportação, não permitindo aquela exportação. Ou a pedido, né? A pedido de quem fez, né, preencheu a declaração de exportação, constatou algum erro involuntário ali, ou mesmo uma desistência, né, de embarque, seja do comprador ou do vendedor, ok? Poderá haver também o cancelamento. Espécies de declaração, né? Assim como na importação, aqui nós também temos a declaração de exportação e a declaração simplificada de exportação, né? Utiliza-se a simplificada para exportador, né, pessoa física ou jurídica, com ou sem cobertura cambial, até o limite de $50.000, ou seja, até $50.000 pode-se fazer uma declaração simplificada, né, sobre o regime de exportação temporária também, em remessa postal internacional, com o mesmo limite de $50.000,
integrantes de bagagens desacompanhada, né? Ou seja, eu estou mandando minha bagagem, minha mudança para um outro país, por exemplo, eu vou fazer aí uma declaração simplificada de exportação, devolvidos ao exterior, né? Aquilo que eu estou devolvendo para o exterior, porque houve um erro no manifesto ou comprovado, né, de expedição, um erro, expediram um material errado para mim, eu estou apenas devolvendo. Eu vou fazer então a declaração simplificada. Indeferimento de pedido para regime aduaneiro especial, ou seja, eu pedi aquilo para algum regime especial, não consegui a autorização ali durante a conferência, né, ali o despacho de importação, não foi liberado, então eu vou devolver, eu vou fazer então uma declaração simplificada para devolver. E também não atendimento à exigência de controle sanitário, ambiental ou de segurança exercido por algum órgão competente, ok? Então, nesses casos todos eu poderei usar a declaração simplificada de exportação, tá bem? Tornando o processo mais ágil, mais fácil, tá bem? Despacho sem registro no Siscomex. Essa declaração simplificada de exportação é por formulário, né? Também pode ser feita por formulário, para amostras sem valor comercial, exportação por pessoa física ou jurídica com valores inferior a $1.000, né? Despacho de urna funerária também, para agilizar, não é? Comércio fronteiriço, ali apenas com a nota fiscal, você faz a declaração simplificada de exportação. Somente nesses casos aqui será por formulário, né? O restante você terá que fazer por registro no Siscomex. Esses aqui, nesses casos específicos, pode-se fazer sem o registro no Siscomex, ok? Para resumir, né, também assim, só apresentando um quadro geral, né, temos lá o despacho para exportação, validação, né, automática, secretaria ACSEX, todos os órgãos anuentes, né, vão lá verificar o seu registro de exportação, né, a declaração de exportação também, solicitação de despacho no estabelecimento do exportador se for necessário, confirmação da presença da carga, enviar, né, a declaração para trânsito, né, ou a contratação dos fretes, né, via rodoviária, ferroviária, enfim, seleção do parâmetro, né, se vai cair no canal verde, se vai para um canal laranja ou para um canal vermelho, né, onde em cada canal desse sucessivamente vai se agravando a questão de conferências, vai conferir documento, distribuição, né, do próprio despacho ali, conferência aduaneira, desembaraço, início do trânsito, conclusão do trânsito, averbação, não é? Registro dos dados de embarque via marítima ou ferroviária, a averbação, sim, agora, né, depois que embarcou, confirmação, né, desse embarque ou transposição, averbação, embarque de transposição fronteiriça e emissão do tal comprovante de exportação, ok? Sim, de forma bem resumida, somente para entender o fluxo, ok? De declaração de despacho, né, para exportação, tá bem? Muito bom, então até aqui, finalizamos essa aula aqui, perdão, e voltaremos na próxima, tratando aí agora sim, aprofundando nas questões de regimes aduaneiros especiais, além daquilo que já falamos nas aulas de comércio internacional, tá bem? Muito obrigado até aqui, até mais.